O senhor Buda, ele, ele queria popularizar, né? Levar, assim, para as pessoas, em geral, essas ideias sofisticadas que representam esse estado de conexão com nós mesmos e com a natureza. Ele falou, olha, a gente pode entrar numa espécie de sintonia fina com as leis mais sutis da natureza. E essa sintonia, eu preciso me preparar para isso. Eu preciso purificar a minha mente. Eu preciso cultivar na minha mente algumas coisas de uma maneira especial. Então, ele usou a palavra para isso, bhavana. Então, originalmente, a palavra bhavana era utilizada na Índia para agricultura, como sinônimo de cultivo, de agricultura. Ou seja, você vai cultivar certas ervas no mundo. Então, quando eu cultivo essas ervas medicinais na minha mente, quando eu separo as ervas daninhas e quando eu cultivo isso, né, eu estou começando a trabalhar alguma coisa que ele vai chamar de meditação. E esse estado de meditação vai me colocar em contato profundo com essas leis que regem o universo, no caso do Senhor Buda, sem a necessidade de falar de Deus, né? Mas que me permitem perceber que é a compaixão, que é o amor, que é a solidariedade, que são as grandes leis que organizam a vida, o fenômeno da vida. Então, o Senhor Buda usa a palavra bhavana para ensinar as pessoas, para popularizar o conceito de meditação. E bhavana, obviamente, é uma das palavras que nós vamos dar uma certa ênfase na construção do livro-blog, com um sentido próximo desse que o senhor Buda utilizou. Porque bhavana tem múltiplas acepções. É como se fosse um sentimento intuitivo que me permite perceber a harmonia cósmica, né? E toda essa lei que ele citou de colaboração, de altruísmo, a gente vê as espécies se ajudando, né? A mãe quando tem o seu bebê e tudo mais. Então, todas essas coisas que, na verdade, mostram que a colaboração é muito mais importante. Agora, no nosso recorte egoísta, que privilegiou a competição, é que é um olhar viciado, que olhou só para uma parte menor da experiência. Então, tudo isso é objeto de bhavana. Foi daí que nasceu a meditação, que é o que eu vou mostrar agora. Então, agora eu vou compartilhar o livro-blog e mostrar como isso que nasceu está presente em todas as culturas e essa verdade, de alguma maneira ou de outra, ela aparece dentro de todas as tradições religiosas, manifestada de acordo com as necessidades de cada época e de cada cultura. Mas quando a gente tem um tal olhar, que a gente acessa esse estado interior, que é esse lugar do coração, a gente percebe essa mesma verdade sendo falada de maneiras distintas e adaptada aos diferentes momentos. Então, eu vou mostrar um pouco disso. Falei que eu vou explicar como é que o livro-blog ele, ele tem lugar a partir daí, né? Então, olha só, o livro-blog, né? A arte e a ciência da meditação segundo a Bhagavad Gita. Vou ter que explicar o porquê, segundo a Bhagavad Gita, né? Um livro-blog sobre a arte e a ciência da meditação, expostas na Gita a partir da pura Sharada, que é o néctar do bem-querer que jorra do coração e orienta o processo de convergência para o ser. Sharada denota o ardor do coração, o altruísmo natural e biológico, poderia dizer, e a bússola interior,
que acompanha o movimento da compaixão, do amor e da verdade, iluminando a razão e a meditação na praxe do mundo. Essa disciplina fundada no livro Blog, que privilegia esse altruísmo biológico, que já é objeto da ciência, e que na literatura sagrada ele é a tradução daquilo que se entendia por Sharadá. Não importa, é só um termo técnico. Mas então eu vou começar agora a falar do livro Blog. Primeiro, que o livro ele tende a emancipar a gente, né? Que é uma ideia de emancipação. Então, quando eu olho aqui para a introdução do livro Blog, o primeiro texto que aparece é como é que o texto funciona como uma espécie de mentoria, uma mentoria que emancipa o mentorado do seu mentor, né? Por quê? Porque ele vai captar, ele vai encontrar dentro de si mesmo esse lugar de fala, que é o que vai dar legitimidade para a disciplina e para quem for oferecer disciplina. Quem vai oferecer disciplina vai falar de improviso e a partir do coração, né? Empoderado pelo coração ou pelos mentores espirituais que tiverem nos ajudando a acessar esse lugar do coração. Então, de início, aqui logo da introdução, os artigos remetem para isso, a gente vai entender que a meditação tem a ver com a ideia de cultura, como a gente viu de Bhavana, né? Bhavana quer dizer cultura, e no caso, cultura de paz e cultura de amor. A ideia é de falar de altruísmo, de colaboração, de partilha, não de competição. E aí já surge a palavra-chave, né? Bhavana Namara. E aqui também, para quem não, assim, não acompanhou o surgimento da disciplina, está contando um pouco da disciplina. Porque eu falo, olha, o projeto de meditação para todos foi como nasceu lá no IQ. Eu já utilizei o termo técnico para dizer, olha, como isso foi se enraizando, e se enraizando no CCMN. Começou aqui. Então, isso aqui é a história, que facilita para a gente entender da gente de onde começou. Né? O segundo capítulo vai falar, então, dessa coisa que é o altruísmo biológico, né? Ou seja, Sharadá, que na verdade é isso que é, né? E como é que isso regula o processo de meditação. Então, aqui, todo esse capítulo, a gente vê que ele é fundado na Gita. E na Gita e depois na comparação com outros sistemas. Por que na Gita? Então, por que eu escolhi isso? Porque a principal metáfora para falar da meditação, nós vimos que a gente pode fazer da Bhagavad Gita essa principal metáfora. Quando eu tenho nos dois personagens, Krishna e Arjuna, essas duas vozes que a gente traz dentro de nós. Uma voz da consciência, outra voz da personalidade. Uma voz do nosso ego e outra voz do nosso coração. E é o estabelecimento desse processo junguiano de individuação, dessas duas esferas, do que corresponde ao lado mais racional e ao lado mais intuitivo, que corresponde ao processo de meditação. Então, ele pode ser descrito pela Gita. Está aqui minha primeira grande âncora. Não precisa ficar só aí. Mas como eu falei disso, agora eu preciso falar para os alunos o que é a Gita, qual é o contexto, porque essa metáfora é relevante, e se ela é relevante, quais são as outras que existem que me permitiram perceber que essa é uma metáfora central para falar da meditação, porque ela dialoga com todas as tradições, inclusive, né? Dialoga, como a gente depois pode voltar a esse assunto, né? Então, esse capítulo está falando disso. E aqui, olha, tem esse item especial, a árvore do Shuddha Yoga, do Bhavana ao Ashtanga e a Vipassana. Ou seja, aqui eu já começo a fazer esse diálogo para mostrar Ashtanga, quer dizer, o Hatha Yoga, né? Que tem os 8 pés e que o oitavo pé é a meditação, que é como as pessoas no Ocidente primeiro tomaram conta com a ideia de meditação. Vipassana é a meditação budista,
que vai dar origem a isso que se difundiu pelo mundo, que é mindfulness, que é o que nós temos na universidade, tem em todos os centros. Então, esse é o texto que me permite compreender Vipassana, compreender o Ashtanga e estabelecer o diálogo com essa base sólida de onde a gente fica mais confortável falando do nosso lugar único, já que ninguém fala desse lugar ainda para falar de meditação. Por isso não ter tanto problema que nós não sejamos especialistas em nenhuma forma, porque não existe ainda especialista nessa área que nós estamos inaugurando. Né? O que a gente precisa é esse compromisso, está se esforçando para viver do coração, porque a legitimidade do nosso discurso vem do nosso lugar de fala. Ele tem que ser autêntico, ele tem que ser do coração. O aluno percebe isso. A primeira coisa que ele percebe é a nossa honestidade. Se eu estiver decorando, se eu estiver representando, eu não ganho o aluno. Se eu chegar para ele e disser, eu não sei, não passei por isso. A minha experiência é outra, está tudo certo, porque eu estou sendo autêntico. Eu vou falar do meu lugar, da minha experiência, de como eu cheguei. Né? Então, aqui esse capítulo 2 está me colocando isso. Quer dizer, para a gente ir ficando à vontade com a disciplina. Depois, obviamente, né, como eu falei que a Gita vai ser essa metáfora, eu começo a apontar para aqueles mantras e metáforas, outras, que sugerem a meditação. Por isso que tem aqui a metáfora do cisne, que eu já havia mencionado antes. Embora não estou falando com clareza, né? Como eu disse, o blog não diz ainda com toda clareza, olha, são principalmente essas 6 metáforas e 4 mantras, são 10 itens, mas nem precisaria, é uma metáfora só e um mantra. Eu posso ir abrindo isso quanto eu quiser, né? Mas aqui já está dando todo sinal, esse é o capítulo 2. Então, no terceiro capítulo, eu vou falar de algumas experiências de meditação e dar algumas definições para a gente perceber como isso foi nascendo, como é que ela pode se organizar, inclusive com algumas práticas de meditação. Né? Então, tem aqui um exemplo de meditação de uma maneira sistematizada, de acordo com o que foi desenvolvido ao longo dos milênios ainda. No quarto capítulo, eu já estou avançando para o conceito de bhavana. Então, bhavana namarra. Namarra quer dizer rendição. Quer dizer, quando eu me rendo a essa compreensão, eu estou me empoderando para poder exercer o meu lugar de fala, inclusive como professor. Tá? E esse lugar, eu tenho que estar ciente que eu estou conectado com o amor. Eu tenho que estar fazendo com o amor, eu tenho que estar dando o melhor de mim e me conectando com o aluno a partir desse lugar, para que o diálogo seja de coração a coração. Essa que é a ideia. A gente tentar isso. Tocar o coração do outro, falar o coração. Não falar para a mente, não falar de crença, não falar de argumentos, não falar de nada disso que divide, que separa. Né? Falar só do coração para o coração, na linguagem do coração, que é essa linguagem que encanta, que emociona, que é a linguagem do sagrado, que é a linguagem das artes, que a Marta sempre lembra a gente. É a arte que faz com que a gente saia dessa relação denotativa com as coisas e passe às conotações do sagrado. Então, a arte me possibilita isso. Né? A poesia, a música, a dança, tudo isso encanta, porque coloca a gente num estado diferente, onde a nossa razão se inibe um pouco, ela não tem lugar de fala. Quando eu estou me deleitando com uma música, e a música tem verdade, só que é uma verdade que a razão não detecta, que não se sujeita à lógica, mas é uma razão de um outro lugar que você percebe com o coração. E é essa que é importante quando eu quero entender a natureza e essa lógica superior que harmoniza as coisas dentro de toda essa contradição que é característica da realidade orgânica. Então, isso é falar do capítulo 4.
falar desse estado de rendição a esse altruísmo biológico, a essa compreensão do amor universal em ação, e que eu permito que esse amor seja a lei que me rege, já que é a lei da natureza. Né? Então, aqui eu dou exemplo na prática, como isso foi acontecendo. Né? Então, experiências de amorização universal, na linguagem do Antônio Nobre, né? Amorização, estou dizendo aqui. Depois, na própria UFRJ, né? Eu tomei a Cássia como exemplo para falar que a intenção, mesmo na área de gestão, é fazer uma gestão segundo esses valores. Eu posso repensar a universidade toda segundo esses valores. Daí a ideia de Universidade do Coração e esse núcleo que nós estamos criando. Depois a ideia de que, igual nós estamos aqui agora, só de nos reunirmos para tratar desse tema, nós formamos uma egrégora, um campo de energia sagrado que possibilita a materialização de conceitos a partir das nossas interações. E é isso que tem que ser o nosso grupo de estudo. O quinto capítulo, então, agora, eu vou passar para a fundamentação teórica do que eu disse. Porque isso que eu estou dizendo, eu não estou dizendo do ponto de vista subjetivo, da minha opinião, da minha crença, ou só da minha experiência, porque as pessoas podem dizer, bom, isso aí é como você vê, e o valor disso é relativo. Eu falo, não, isso me autoriza, porque eu vivi assim, isso me dá uma certa autorização. Mas mais importante é que eu tornei isso objetivo. Eu universalizei isso, para mostrar isso. Como? Né? Selecionando aquilo que pode ser aceito pela academia de acordo com os critérios epistemológicos da academia. Então, colocar todos os argumentos de uma forma filosófica rigorosa, né? Desenvolver toda uma teoria de verdade em torno dessas questões, mostrar como é que se dá essa fenomenologia da consciência. Então, tudo isso aqui é rigoroso dentro do ponto de vista que nem os meus colegas da filosofia, eles podem não gostar dessa minha abordagem, mas eles não vão dizer que existe alguma imprecisão lógica ou alguma lacuna desse ponto de vista. Então, aqui está a base, a fundamentação de toda a disciplina e dessa área que a gente quer. Pelo menos os rudimentos. Depois, cada um, quando for se empoderando, vai construir a sua própria base, a disciplina vai ganhar a sua própria natureza, porque cada um vai falar a partir de dentro de si próprio, que essa é a ideia, né? Da sua própria experiência religiosa, inclusive, né? Mas o capítulo 5º dá essa base sólida. O capítulo 6, aí eu preciso mostrar. Bom, tá bom. É porque, como teoria não se separa da prática, e eu não sou só um teórico, eu quero mostrar como isso foi acontecendo na minha vida. E também na vida da Cássia, ou seja, são 40 anos. Essa disciplina não nasceu agora. Eu posso falar que ela nasceu, ou ela começou a ser gestada com a nossa trajetória há 40 anos. E agora ela tomou um formato assim de uma disciplina acadêmica na UFRJ, mas ela tem uma história, né? Então, o capítulo 6 eu começo a falar um pouquinho dessa história, né? Que é a jornada interior, né? Que tem a ver com a jornada do herói. Todo mundo que se aventura para essa viagem para o encontro consigo mesmo está realizando essa viagem que Joseph Campbell chamava a jornada do herói, né? Então, por isso que eu falo um pouco do Diário da Consciência, vou falar da minha experiência, tem um caráter autobiográfico, tem as minhas quedas, as minhas dores, né? Falando de como eu sofri, como eu errei, até eu ir descobrindo os caminhos, né? Até ir percebendo aqui, ó, que a fundamentação vinha de entender a arte de amar como uma arte, uma coisa que não é difícil de conceituar, mas é uma arte prática, né? Então, e aí você realizar toda uma jornada e depois você ir descobrindo um roteiro para poder
trazer isso para o contexto acadêmico, né? Começar a buscar os elementos que você precisa, coletânea de aforismos, estudos de textos de peso que falem sobre isso, e aí os exemplos, né? Arjuna na Gita, né? E como isso se assemelha com o cultivo do fogo ardente do coração, falado em todas as religiões. Então, o capítulo 7 fala desse caminho do coração, ou a doutrina do coração, que é também o que, como o budismo faz nascer a teoria da meditação, todas as tradições que falaram sobre a meditação, de alguma forma falaram nessa unificação de mente e coração. Coração, obviamente, não como esse que bate assim no corpo, mas o coração metafórico, como a sede dos sentimentos superiores e das intuições, né? Das emoções superiores, não das emoções inferiores, mas como esse lugar, né? Que a teosofia, por exemplo, chama de mente superior. Não é manas, mas é Budi, se diz na literatura sagrada, esse lugar, né? Então, ah, então a jornada do herói, ela tem geralmente isso. Você vai encontrar os seus mestres, né, as pessoas que vão te servir de referência primeiro. Então, eu falo de alguns textos aqui dando exemplo. Fernando Pessoa, que fala do mestre de si mesmo, e depois as experiências que a gente foi vivendo ao longo do caminho. No caso, eu estou falando das pessoas que foram aparecendo no meu caminho para construir essa trajetória, né? Então, os meus primeiros instrutores, as pessoas que me serviram de exemplo, ah, esse parceiro que até 2 anos atrás era parceiro meu e da Cássia, que nós construímos o projeto no Nordeste, da Universidade do Coração, né? Que é Francisco Barreto. Então, isso está falando aqui, ou seja, está falando da verdade, que aqui não é uma questão de marketing, ou eu estou vendendo uma ideia, eu estou falando de uma coisa que nós vivemos. Então, tem esse lado objetivo e tem o lado também subjetivo, mas ele tem que ter os dois lados. Está tudo aqui exemplificado, tudo que foi acontecendo, todo esse processo de gestação, está aqui como exemplo só, né? Foi a nossa experiência. Então, depois, no capítulo 8º, eu começo a mostrar como é que eu vou acessando. De várias maneiras, a gente vai se utilizando, prestando atenção nos sonhos, prestando atenção na nossa relação com os ancestrais, compreendendo essa espécie de dívida que nós temos com o mundo, com os nossos pais, com a sociedade, compreendendo a função dos líderes religiosos de outras tradições, todos vêm dentro de um grande plano para a organização planetária, de que maneira tudo isso se organiza, né? Então, até a gente percebendo, né, que essa ciência organiza a família, organiza o Estado, organiza o planeta. Eu só preciso dar lugar para que ela se estabeleça, que ela não teve oportunidade. Aí o capítulo 9 mostra a primeira célula onde isso parece se organizar, que é a família. Então, eu mostro como nós fomos construindo o nosso núcleo familiar. E as crises, no caso aqui, como é o meu livro-blog, é no meu diário, que eu mesmo fui vivendo. Então, aqui, quando eu peguei o câncer, as relações, as implicações do casamento, a opção de ser vegetariano, né? Como é que a casa foi se organizando em torno disso, quais são os fundamentos do vegetarianismo, né? Como ele se distingue do veganismo e, às vezes, de uma patrulha ideológica intolerante que não tem nada a ver com a ideia mais pura de vegetarianismo, né? Como isso aconteceu na nossa vida e vem acontecendo, sendo desenvolvido na humanidade, né? E como vão acontecendo alguns festivais sagrados, né? O Festival de Vesak, Natal, Dia de Ação de Graças. E aí, então, a gente sai do nível da família e entra para o nível do Estado, né? Quando eu quero pensar no país e no planeta, fazer uma revolução no sistema econômico e político do planeta,
como é que eu começo a partir daí, né? Com pequenas falas como em Gandhi, né? Não há um caminho para a paz é o caminho. E lembrando que o Mahabharata é uma grande metáfora dessa reforma que se pretende para, para a política planetária, para a diplomacia no mundo. Né? Por quê? Porque ele propõe a revolução do altruísmo, que é exatamente essa proposta do Antônio Nobre, né? De mostrar como empoderar o amor em todo esse processo. Então, o Mahabharata contém essa filosofia do coração na praxis, que sustenta a arte e a filosofia da meditação, como eu quis mostrar no livro-blog, que possibilita eu trabalhar isso com os alunos. Né? Então, aqui ainda tem um artigo, para ficar fácil, que em 108 proposições simples, eu apresento a Gita e apresento o Mahabharata, para dar uma primeira visão desses textos que me possibilitam a revolução do altruísmo no nível individual, familiar, social, no plano político, no plano econômico, no Estado, no país e no mundo. Sem a gente se preocupar com isso, porque a revolução eu não posso querer convencer o outro à força, né? Isso também já é egoísmo. A revolução tem que se irradiar porque o outro vem do meu exemplo, e aquela motivação que sai do entusiasmo que sai do coração, ele tem que comprar essa ideia. Igual quando a gente vai assistir um show e a gente compra a performance do artista. Você se encanta com ela, você compra aquela ideia. É só isso o que se pretende e que é o que procura estar sendo tratado no livro-blog. Então, aqui no capítulo 11, disfarçadamente, eu trouxe no plano da praxis brasileira um pouquinho dessas coisas. Eu escolhi uma pessoa porque ele fez parte da minha vida. Como no último ano de vida nós convivemos juntos, e ele é o representante, né, dessa realidade tropicalista, dessa realidade multicultural e contracultural que propõe a gente a ser mais tolerante em relação aos costumes e tudo, eu apresentei o olhar aqui do capítulo 11 de vanguarda do Luiz Carlos Maciel, como ele vê certas questões, porque ele inicia essa discussão no plano mais amplo da nossa sociedade. Não estou dizendo que isso é exaustivo, mas eu vejo aí as sementes, onde ele já fala filosofia ocidental, filosofia oriental, meditação, fala de outros temas polêmicos também, que fazem parte do dia a dia, né? Mas não preciso entrar nisso. Ele trouxe para a pauta da discussão. Depois do capítulo 12, sem falar muito para ninguém, mas aqui eu pus o resumo da minha disciplina. Ou seja, como eu vivo tudo isso que eu disse. Então, sempre que eu quero me lembrar de qual é a minha disciplina, se eu me sinto desconectado, eu me remeto a esse capítulo 12, porque aqui estão todos os componentes da minha disciplina espiritual, ainda que dado assim exemplos para ficar um pouco revelado e oculto, no jogo de mostra e esconde, porque quando a gente fala muito claramente sobre isso, você banaliza. Mas quando você deixa. E é como é para eu só identificar, porque é a minha disciplina, cada um tem que construir a sua. Então, aqui é uma referência que serve para mim. E eu não queria que os outros achassem que isso é uma disciplina impositiva. Então, se alguém chegasse a esse capítulo, você pode tirar um modelo, uma ideia, uma inspiração, mas uma cópia jamais iria funcionar, né? Porque a disciplina é algo muito pessoal a partir de um certo momento. O blog, eu só falei do sumário, mas se eu fosse pegar um artigo e ler esse artigo rapidamente, uma coisa é deixar o artigo lá e pedir para o aluno ler, eu já percebi isso. Outra coisa seria que eu não quis fazer isso porque eu achei que não tinha chegado a hora. É eu pegar esse artigo e eu ler o artigo, dando a minha vida para aquelas palavras, do porquê delas estarem ali, para levar um outro significado para eles, né?
mas não achei isso ainda necessário, nem a hora. Mas os artigos que aqui e ali eu apontava lá no AVA é para que o aluno sozinho fosse se conectando com uma coisa que ele gosta mais, e depois ele mesmo, através da sua rede de conexões, não precisa mais se prender no blog. Ele vai para o Google, vai para a sua tradição religiosa, para onde ele quiser, e constrói a sua história. Mas eu preciso do blog, porque você precisa ter um lugar rígido, assentado, que aqui no caso é a disciplina. Por isso que é o blog que assenta a disciplina. Porque aqui eu garanto que a base está bem assentada, já que eu quero não fazer o que foi feito pelos outros. Eu não quero seguir o modelo americano de Vipassana, como foi desenvolvido, embora seja válido, legítimo, esteja aí no mundo. Eu estou propondo uma coisa que é, de uma certa maneira, tropicalista, de uma certa maneira tem a ver com uma série de outras experiências que acontecem aqui no mundo, que apontam que isso aqui vai ser o celeiro da humanidade, que é uma terra abençoada pela natureza, pelos rios, pela riqueza de todo tipo. Falta as pessoas desenvolverem essa cultura, porque é uma nação ainda muito não só jovem, como uma série de problemas, com uma série de defeitos, de vícios, promíscuo, de corrupção e tudo mais. Mas geralmente é nesses ambientes que nasce a flor de lótus. E a partir daí você tem a transformação de uma sociedade. Não iniciado só por esse movimento, só que é um pontinho dentro de um grande plano que a gente não conhece o plano todo. O plano todo vem desse lugar que o Antônio Nobre citou. É essa ordem louca que fala dessa coisa maior que rege tudo. Então, esse grande regente conhece todas as forças e como elas se compõem. Cabe a cada um de nós saber o nosso lugar. O que eu sinto é que no nosso lugar histórico, hoje, atualmente, tem lugar constituir essa disciplina, tem lugar falar sobre a Universidade do Coração, considerando a grande crise da universidade, crise e oportunidade, tem lugar levar para dentro da UFRJ a ideia de que a UFRJ é a Universidade do Coração, que tem que se reger, se fundar, se refundar a partir desses lugares que saúdam a extensão, não só a pesquisa, né, e o ensino, mas saúda a extensão e em todas as relações com a comunidade, a partir de saberes e de falas universais. A principal para ser universal é aquela que te remete ao coração, porque de coração você vai ao outro coração, e o modo de chegar ao coração é pela meditação desse tipo, dessa forma. Então, esse é o porquê dessa discussão fazer parte. Isso está pipocando em múltiplos outros ambientes. Eu vi o Antônio Nobre. O Antônio Nobre é parceiro do Krenak, né? Que é uma liderança indígena, uma tradição xamânica. Olha só os povos da floresta mostrando a sua importância nesse momento. Do mesmo modo, uma série de outros representantes de uma série de outros grupos. E como é que tudo isso vai se compondo? Como é que tudo isso vai ser regido? A universidade tem um lugar aí de organizar, de reger tudo isso. E eu tenho para mim que esse lugar de regência e de gestão se dá pelo acesso ao coração, que é o que se dá por meio de meditação. Então, por isso que eu propus tudo isso, e que disse que é claro que nesse processo todos nós estamos iniciando, mas essa disciplina é uma disciplina séria, é uma coisa tão diferente que vê que aqui eu faço isso de graça, porque existe uma outra coisa por trás que a gente acredita, que é a verdade do que está sendo dito, que é uma verdade que está sendo implantada, que traz legitimidade para o projeto. Então, que quem ficar como professor à frente disso não pode se afastar dessa verdade, de viver essa verdade, e o aluno tem que perceber essa verdade, porque é isso que vai dar o nosso lugar de direito, de legitimidade. Se existe essa busca, se existe esse interesse pelo coração
e existe esse esforço de fazer assim, e existem os colaboradores que vão estar apoiando. Então, se já existe esse grupo de apoio, e se a gente compreende essa lei universal, a gente sabe que quando faltar um ou outro voluntário, pelo próprio modo como a disciplina foi organizada, basta a gente convidar um amigo. Não, é só uma palavrinha. Eu acho que o importante é a gente ir amadurecendo, né, Rubens? Como eu tinha falado para todos, eu tinha falado para o Rubens, porque a gente não tem essa pressa, assim, a gente tem um período para amadurecer, é uma disciplina relativamente nova na UFRJ, ainda mais no CCMN, então é dar tempo ao tempo. Eu acho que todos têm uma contribuição. Ainda está assim um mistério como vai ser o próximo período em relação à questão de ser presencial, remoto ou híbrido. Acho que tudo isso, eu achei importante o Rubens falar do livro blog, porque ele dá uma ideia geral e situa a gente no que é mais ou menos a disciplina. E aí agora a gente vai avançando, né, em relação a todo o material que já está disponível no AVA.